Fala pessoal, professor Eduardo aqui mais uma vez com vocês aí trazendo o melhor da informática para concursos. Hoje, de forma especial, vamos trazer então aí conteúdo da PPMG. Você que quer fazer então a PPMG, fica ligado aqui com as dicas que a gente vai dar para você aqui, muitas dicas importantes. Vou tentar pegar aqui um conteúdo aqui que está aí no seu edital e resumir para você em dicas aqui muito importantes para que você possa chegar aí no seu edital, na sua prova, você conseguir então fazer as coisas, lembrar dessas dicas então que nós vamos te dar aqui hoje. Fica ligadinho com a gente até o final, porque tem muita coisa bacana aí para você poder pegar, ok? Bora lá então para o primeiro conceito que a gente vai ver aqui, são coisas de pesquisa na internet. Eu quero trazer para vocês aqui alguns comandos. Deixa eu pegar aqui meu pincel, para que a gente poder fazer algumas coisas aqui, né? Então vamos lá. Alguns itens aqui de pesquisas da web, né? O busca na internet, que é um conteúdo que está para você aí no seu edital aí, para que você possa estudar. E eu vou trazer para vocês aqui os principais operadores de busca ou itens de busca que nós temos aqui, que é importante você saber para ir para a prova sabendo desses detalhes. O primeiro dele é o conceito de aspas duplas, né? Então hoje quando você vai pesquisar então lá na internet e coloca uma palavra ou uma frase entre aspas duplas, o que isso significa em termos práticos? Isso significa que você está falando para o buscador, para ele assim, olha, eu quero que você, em todos os resultados de busca, você traga para mim o que tiver entre aspas duplas. Então, olha, concurso PM, tá vendo aqui? Concurso PM. Se eu digitei concurso PM, ele vai me trazer todos os resultados de busca, vai estar aparecendo para você a palavra concurso PM. Então você vai checar assim que todos os seus resultados, você pode pegar a página 20 da lista de resultados que você tem, e lá na página 20 você vai poder checar que existe lá um retorno de concurso PM aparecendo no seu resultado de busca. Então quando eu coloco uma palavra ou uma frase entre aspas duplas, eu estou querendo fazer o quê? Uma busca exata. Busca exata daquilo que eu estou informando ou estou escrevendo. O Google vai buscar exatamente, o buscador aí de pesquisa vai buscar exatamente aquilo que você escreve. Na mesma ordem e na mesma pluralidade. O que é isso, professor? Na mesma ordem. Você nunca vai ver, por exemplo, um resultado lá, PM concurso. Você não vai ver isso. Você sempre vai ver concurso PM. E outra coisa também, você nunca vai ver nenhum resultado que ele vai te trazer concursos PM. Você não vai ver a palavra concursos no plural, porque você digitou aqui no singular. Se você vier aqui agora e mudar do singular para o plural, concursos PM, então ele só vai te trazer resultados de concursos PM. Esta frase exata que ele vai lá e vai buscar para você. Então é muito importante quando você usar aspas duplas, saber exatamente para que você quer usar. Porque ele vai buscar exatamente da forma que você escreve aqui. Tá? Então preste muita atenção nesse detalhe. É lógico que quando você escreve às vezes alguma palavra errada, por exemplo, concurso, em vez de ser com S aqui, você colocou com C. Aí ele vai identificar que a escrita da palavra está errada e vai até sugerir para você que você possa então escolher concurso com S para ele poder fazer a busca, tá? Mas ele vai buscar exatamente aquilo que você digita. Se você ignorar lá o que ele está falando para você, né, que talvez seria concurso com S, vai te dar essa opção. Não, eu quero é concurso com C mesmo. Tudo bem, vai buscar lá e ver se tem em algum lugar a palavra concurso com C, tá? Mas lembra o seguinte, aspas duplas, palavra exata ou frase exata da forma que você digita. Mesma ordem, mesma pluralidade para você. Bom, outro que é importante também você saber. Exclusão de palavras ou frases, né? Então, se eu quero achar, por exemplo, lá, concurso PM, só que eu não quero achar concurso PM de Minas Gerais, por exemplo, MG, onde tem a palavra MG. Então, ele vai tentar fazer o quê? Trazer para mim concurso PM que não seja de Minas Gerais, porque eu estou dando um menos aqui, ó, e depois estou colocando MG.
Então significa que ele vai pegar todas as palavras, lugares onde tem concurso PM, mas não aparece a palavra MG. Podia digitar aqui Minas Gerais, também podia colocar Minas Gerais, sem problemas nenhum, tá? Então isso aqui é bem interessante para você poder pegar e saber também isso aqui. Da mesma forma que eu faço exclusão, eu não coloquei aqui, mas você também pode fazer adição, tá? Eu posso excluir, por exemplo, MG e eu posso depois colocar um mais aqui na frente, colocar, por exemplo, lá, sei lá, RJ, de Rio de Janeiro. Eu não quero Minas Gerais, mas eu quero RJ. Ou então, você em vez de colocar aqui o MG, colocar o mais RJ entre aspas duplas. Então, por padrão, ele vai buscar concursos da PM que esteja no estado de Rio de Janeiro, né? Então ele vai focar isso aqui, essa busca para você também. Então você pode fazer exclusão de palavras ou inclusão de palavras através do mais. Exclusão através do menos e inclusão através do mais, ok? Outro aqui que a gente pode visualizar também, que é super importante vocês saberem, tá? É pesquisa relacionada. E o que é isso? Você tem um comando chamado related. Related vem de relacionamento. Então, quando você coloca related, ele fica esperando, então, você colocar um link para ele, ou um site, ou alguma coisa para ele ali, que seja um link, um endereço eletrônico. E o que ele faz? Em cima desse endereço que você tiver ou passar para ele aqui, ele vai tentar buscar na internet resultados que sejam parecidos com aquele negócio ou conteúdo que está nesse link que você está passando para ele no related. Por exemplo, coloquei aqui, ó, relatedSubmarino.com.br. Então, o Submarino é um site o quê? De vendas, de negócios, de eletrodoméstico, vende vários tipos de coisas no Submarino, não é isso? Então, possivelmente, ele vai trazer como resultado, por exemplo, para você, Magazine Luiza, Casas Bahias, vai trazer para você lojas americanas, que também tem o quê? Relação com o negócio desse link aqui também. Então, o Related é isso, trazer para vocês resultados que estão relacionados, beleza? Com aquele link que você passou. Outro aqui que nós temos aqui que é importante, pesquisar coisas dentro de um site. Preste atenção, gente. Related é diferente de você fazer pesquisa dentro de um site. Tem muita gente que confunde o Related com o comando site, tá? Site você vai passar o endereço também eletrônico, só que você quer buscar algo dentro daquele site. Então coloquei lá o comando site, clickpages.com.br/blog. Então lá dentro desse endereço eletrônico eu quero buscar, por exemplo, a palavra marketing digital. Eu posso fazer isso. Eu posso colocar aqui o site do governo, por exemplo, e lá dentro buscar, por exemplo, concurso público. Colocar lá a palavra concurso público entre aspas duplas, por exemplo, eu quero buscar sobre concurso público dentro do site lá do governo. Então ele vai lá dentro do site e aquela palavra que você digitar aqui, ó, para ele vai buscar aquela palavra lá dentro daquele endereço eletrônico. Então é uma busca direcionada, tá? É como se você colocasse aqui site submarino.com.br e depois colocar, por exemplo, colocar, por exemplo, lá geladeira. Então ele vai lá, ou seja, o resultado, todos os resultados de busca que ele vai te dar vai ser o quê? Da palavra geladeira dentro do site submarino.com.br. Então para isso que serve o site. E logicamente, tá, gente? Você pode usar o site, tá vendo o comando site, ó, junto com a palavra que você quer, né? Então, pesquisar dentro, colocar só site ou endereço, não tem nada a ver isso. Geralmente, quando você vai usar o comando de site, você vai colocar o endereço eletrônico e o que você quer buscar, por exemplo, dentro daquele site. Alguma palavra, alguma frase, ou mais de uma palavra, mais de uma frase. Você pode fazer esse tipo de coisa aí também, tá? Então, isso aí é o site. Outro que nós temos aqui, que é interessante, é os sinônimos e palavras similares. Então, quando você quer encontrar, por exemplo, similaridade de palavras, ou qual palavra é similar com o quê, você pode colocar esse símbolo aqui do tio, vamos dizer aqui, né? Então, marketing digital, tio, desafios. Então, ele vai procurar o quê? O que é similar a desafios ali, né? Dentro do marketing digital. Então, ele vai tentar trazer para vocês resultados similares a desafios, ou a palavra desafios, que é o que você colocou aqui, ok? Então são coisas importantes também para que você possa entender. Não sei se você já usou, mas depois é super importante, gente, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês de fato ir lá dentro do buscador, do provedor de pesquisa, ir lá e fazer lá essas buscas lá, para que você mesmo possa visualizar os resultados, ficar muito mais próximo de você isso acontecer na prática, né?
Beleza? Mais uma aqui pra gente então, ó. Intervalo numéricos é outro bacana também que eu gosto de trazer pro pessoal, que é o que? Todas as vezes que você quer buscar alguma coisa que tem algum intervalo numérico, você pode fazer isso dentro do Google também. Eu quero buscar, por exemplo, aqui guerras, olha, guerra que aconteceu de 1920 até 1965. Muitas pessoas confundem isso, gente. Aí vem uma questão para você e te dá as seguintes alternativas. Para você poder procurar, por exemplo, intervalos numéricos dentro de um buscador de pesquisa lá, você vai usar ponto, ponto, tracinho, vírgula, qual que é o comando que você vai utilizar lá para ele poder buscar então dentro de um intervalo numérico. O comando é o ponto, ponto. Somente 2 pontos também. Aí tem prova que coloca 3 pontos para poder confundir o candidato, né? Então preste atenção nesse detalhe, é importante, tá? Todas as vezes que você quer encontrar ou buscar alguma coisa dentro de um intervalo numérico, você vai colocar o 2 pontos, a ponto, ponto, e é lembrando que sempre que você colocar intervalos numéricos, você não coloca lá Maria, ponto, ponto, Eduardo, isso não tem sentido nenhum, somente valores numéricos. Eu quero pegar caso de Covid, por exemplo, as pessoas têm idade, por exemplo, de 60 a 70 anos, vou colocar Covid 60, ponto, ponto, 70. Então, ele vai tentar buscar, possivelmente ali, dentro da palavra Covid, ali dentro de Covid, ali buscar coisas de 60 a 70 anos. Então, ele vai tentar buscar pessoas que estão infectadas ou que foram infectadas pelo Covid de 60 a 70 anos. Então, pessoas com peso tal até peso tal, então você tem um intervalo também, faixa etária também, você pode trabalhar com faixa etária. Então, tem muitas coisas bacanas aí que você pode trabalhar com ponto, ponto dentro do processo de busca, tá? E tem muita gente às vezes que nem sabe disso, tá? Nem sabe que isso pode ser feito dessa forma. Outro aí que nós temos muito bacana também é a pesquisa por tipos específicos de documento, gente. Isso aqui é muito legal você saber e cai com uma frequência grande nas questões de concurso também. Hoje lá no buscador, né, que você vai utilizar, você pode filtrar os resultados por tipos de documentos. Eu quero que traga, por exemplo, resultados de edital PPMG e eu quero que traga para mim o resultado arquivos em PDF. Por quê? Possivelmente o edital, quando ele é lançado em PDF. Então, possivelmente, se você está colocando lá edital PPMG, entre aspas, dupla, vai buscar exatamente isso. E você está falando que o tipo do arquivo que você quer que ele retorne para você é PDF, então significa que todos os resultados, sem exceção, todos os resultados que você tiver lá, que ele mostrar para você, quando você clicar no link, vai ser um arquivo em PDF, tá? Então, qual o comando que a gente utiliza? File Type. Lembra um detalhe importante aqui, uma dica importante para você, gente. Os comandos que a gente utiliza dentro de um processo de busca na internet, os comandos, eles são sempre em inglês, tá? Então, tá vendo? Ó, file type, tipo de arquivo. Eu tenho aqui, ó, related, coisas que estão relacionadas, né? Então, uso o related. Você vai ver que tem um outro comando chamado intitler, que é poder buscar coisas no título. Vou falar sobre isso também. Então, sempre o comando em inglês, nunca em português. Por que isso me ajuda, professor? Porque, às vezes, se você visualizar um comando, uma possibilidade de um comando na prova, onde você está vendo as alternativas que elas são em português, já pode descartar, cara, já pode cortar lá, porque não é aquela alternativa. A alternativa do comando, ela sempre vai ser em inglês. Quando tem um comando escrito, no caso aqui, como é file type, como é o related, como vai ser intitler, tá? Então, são comandos que são escritos ali. Não é um comando igual aspas duplas, menos, né? O site aqui já é um próprio nome já também em inglês, se você for olhar, né? Então, são comandos que são em inglês. Pega essa dica que é importante, tá? Mais um comando aqui, ó. Esse comando aqui é bem legal de a gente poder utilizar. Muita gente às vezes nem sabe que ele existe, né? Mas é um comando para você poder utilizar palavras ausentes. O que é esse palavras ausentes? Ou eu gosto de falar também o que nós chamamos de caractere coringa. É quando você não sabe, por exemplo, algo para poder, ou que está antes, por exemplo, da sua escrita, ou no meio da escrita, ou no final da escrita, você vai lá e coloca um asterisco.
Se eu não sei, por exemplo, alguma coisa, eu vou lá e coloco um asterisco. Né? Então, aqui tem, ó, borboleta sempre, asterisco, e o seu jardim sou eu. Isso aqui é uma música lá, né? Eu acho que isso aqui é lá do Vitor e Léo, né? Que esqueci até o nome da música lá, mas isso aqui é uma música, borboletas, rosas, não sei, nem sei mais. Mas isso aqui, como a pessoa não sabe completamente qual que é a letra da música, ela sabe uma parte da música, borboleta sempre, o quê? Alguma coisa e o seu jardim sou eu. Só que esse alguma coisa não sabe, então colocou um asterisco. Então, possivelmente, o Google vai lá e vai buscar o que tiver no meio ali. Pode ser também que você não saiba o que está no começo. Vamos supor que ele não soubesse que é borboleta. Ele pode tirar a palavra borboletas, por exemplo, ou borboleta sempre, colocar só um asterisco e colocar o final ali para também. Ele vai tentar buscar antes daquele asterisco o que poderia ser, então, a palavra ou um conjunto de palavras que poderia ser preenchido ali, aqueles lugares ali, tá? Então, isso aqui é muito importante você saber aqui como que funciona essas coisas na prática. Então, às vezes você coloca uma palavra, uma outra palavra e coloca um asterisco no meio, porque pode ser várias coisas no meio, né? Que você pode pegar e pode visualizar, né? Concurso, por exemplo, você pode colocar lá concurso, PM asterisco. Né? Aí, concurso é o quê? Concurso público, concurso particular, concurso... Na verdade, o PM é só concurso público, né? Mas você pode colocar concurso asterisco, por exemplo, informática. Dando um exemplo, para você poder entender. Então, ele vai trazer concurso público, concurso privado, vai ter concurso de tudo quanto é jeito, né? Que ele vai trazer para você, porque relacionado à informática. Concurso, alguma coisa, informática. Então, eu não sei quais são os concursos, por exemplo, da área de informática que a gente tem. Ou concurso, alguma coisa... PM, Polícia Militar, então vai trazer todos os concursos possivelmente relacionados com alguma coisa de Polícia Militar ali. Então são coisas que você pode utilizar com o caractere coringa ou que nós chamamos de palavras ausentes aqui, tá? Muito importante isso. E o outro aqui, né, que eu comentei com vocês também, que é muito importante, é palavras no título. Então, quando você quiser buscar uma palavra no título do link, olha, ou na escrita, todo resultado de busca que você tem, pessoal, lembra o seguinte, todo resultado de busca que você tem, aquelas palavras que estão no título, por exemplo, se você está querendo buscar concurso PPMG e você encontra um link, encontra um resultado aonde concurso PPMG está na escrita do título estampado, você concorda que o foco ali da informação ele vai ser muito mais, talvez, direcionado para você e vai estar falando muito mais sobre concurso ali do que, às vezes, você encontrar aquela palavra concurso PPMG, por exemplo, no corpo daquele resultado de busca que você está tendo. Então, não é, às vezes, algo direcionado que você está buscando. Às vezes, se aquilo está, por exemplo, dentro de você clicou no link lá, uma parte do texto lá está falando concurso PPMG. Pronto, mas isso aí não é a notícia em si, né? A notícia em si não é essa. Mas se você tivesse no link e também no título da notícia a escrita lá concurso PPMG, possivelmente você teria muito mais informações sobre o concurso PPMG do que você encontrar, por exemplo, informações soltas no texto de algum resultado que você tiver daquele buscador. Então, sempre que você quiser buscar palavras no título, tá? Buscar palavras no título, você utiliza a expressão in title, concurso, por exemplo. Eu quero encontrar tudo quanto é tipo de link ou tudo quanto é tipo de resultados que possa trazer para mim aonde a palavra concurso esteja no título. Ou concurso, por exemplo, PPMG, né? Poderia estar colocando dessa forma, ele ia lá e buscar para mim todos os resultados para mim aonde a palavra concurso PPMG esteja no título. Então, essas aqui, ó, né, claro, tem outras, tem até algumas outras também aí, mas essas aqui talvez eu considere que são as principais aí que a gente vê aí dentro das questões de concurso para que você possa pegar esse conteúdo de pesquisa da internet e saber aplicar em cima desses conteúdos aqui. E eu acho que você já vai para a prova aí sabendo, né? E eu acho que você não vai ter problema em relação a este conteúdo aí no seu edital. Beleza? Vamos lá continuar então? Show de bola? Agora vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a parte de Linux. Eu sei, o Windows, o Linux, só que eu sei que no seu edital você não tem aí o Linux, na verdade, o seu edital só tem o Windows, mas é só para a gente poder fazer um comparativo que eu acho que é importante, né? Você sempre tem em mente
o que é o Windows e o que é o sistema operacional Linux, a diferença entre eles, porque em provas, por exemplo, pode ter essas palavras aqui aparecendo como alternativas para você. Pode falar, por exemplo, que o Windows é um código aberto, ou possui código aberto. E aí, o que é código aberto? O que seria o código aberto? Que o Windows, por exemplo, é um software livre. E o que é um software livre? Você sabe o que é um software livre? Será que é aquele software que você não paga por ele? Somente isso? Então vamos entender aqui algumas coisas, né? Então o Windows é proprietário e o Linux é livre. Quando nós falamos de proprietário, significa que a Microsoft detém sobre ela os direitos, na verdade, do sistema operacional. Ele não é aberto, as pessoas não podem mexer, ou seja, como ele é proprietário, você precisa pagar uma licença para você poder usar aquele Windows. Você não pode simplesmente lá na sua empresa instalar aquele monte de Windows lá, tudo pirata lá, e não instalar ou não comprar nenhum tipo de licença do Windows. Se por acaso bater uma consultoria ou algo parecido da empresa, a empresa leva uma multa gigante em relação a isso. Por isso, muitas empresas estão até migrando aí, né, para outros tipos de plataformas, né, online, na nuvem, né, para que isso aqui possa sair um pouco desse custo da empresa, né. Então, quando ele fala proprietário, é porque existe algum custo por trás que o usuário vai ter que pagar, né. Quando a gente fala que o software aqui, no caso aqui, sistema operacional Linux, ele é livre, tem muito esse conceito que a gente faz, automaticamente faz a relação com gratuito, não é isso? Mas é importante você entender, de forma geral, vamos dizer assim, 99% das situações, um software, quando ele é livre, ele é gratuito. Mas isso aqui não é uma regra de 100%, é importante você entender isso, tá? Porque um software livre, ele pode ter um custo. Se por acaso, preste atenção, se por acaso eu contrato um desenvolvedor para poder ir lá e desenvolver um joguinho para mim, ok? Eu estou pagando aquele desenvolvedor para poder desenvolver um jogo para mim. Só que eu estou pagando ele, então ele não é gratuito. Estou tendo um custo para poder fazer isso. Quando ele desenvolver para mim o jogo, aí eu, Eduardo, que já paguei por aquele joguinho, eu quero disponibilizar esse joguinho de forma livre, sem custo nenhum, para quem quiser usar, quem quiser fazer qualquer coisa com esse joguinho, ele vai poder fazer. Ele vai poder baixar, ele vai poder mudar o que quiser mudar. Mas esse joguinho ele teve um custo. Por mais que seja livre, ele não é gratuito, concorda? Então são coisas que, para mim, ele não foi livre, ele não foi gratuito, eu tive que pagar. Agora, para você que está usufruindo talvez daquele jogo, ele vai ser livre no sentido de gratuito, porque eu vou disponibilizar aquilo para você de forma gratuita, né? Mas assim, de forma geral, né, o sistema operacional, quando ele é livre, geralmente ele é gratuito, tá? Então, ele está falando aqui, Linux é livre porque você pode ir lá e alterar as coisas, ou seja, você pode pegar aquela versão do Linux lá e distribuir para quem você quiser. Você não tem que pagar para ninguém, não é antiético você fazer isso, você não está pirateando nada, porque o Linux ele é livre e o Windows ele é proprietário. A mesma coisa do código, né? Ou seja, o Windows tem um código restrito, né? Você nunca ouviu falar, por exemplo, que um usuário normal aí, ou qualquer pessoa, conseguiu entrar dentro do código do Windows e alterar alguma coisa lá do Windows, da versão do Windows XYZ. Não, porque isso aí é limitado e é fechado, porque o software ele é proprietário. E já lá no Linux você tem toda essa liberdade, né? Deu exemplo do joguinho aqui, você também, né? Deu exemplo do joguinho e o próprio sistema operacional Linux lá, você consegue entrar, na verdade, modificar as coisas dentro do sistema operacional. Você pode melhorar a parte de interface, você pode alterar várias coisas e disponibilizar, inclusive, essas melhorias para a comunidade que está usando o sistema operacional Linux, né? Então, o código, ele é aberto. Se o código é aberto, você pode mexer e inclusive pode redistribuir para quem você quiser aquele código, porque ele é livre, ok? E o código ele é aberto. Beleza? Então, isso aqui parece ser coisas bobas e simples, mas faz muita diferença na hora da prova, tá, pessoal? Então, vamos lá. Seguindo aqui agora, eu vou trabalhar alguns conceitos dentro do Windows agora que eu acho super válido você poder notar, porque são várias dicas que eu vou começar a te dar aqui agora em relação ao Windows e em relação a algumas dicas que eu vejo que são de suma importância vocês anotarem para poder levar para a prova, ok? Então, dentro do Windows lá eu tenho o quê? Caracteres inválidos para nomes de arquivos ou pastas no Windows. Então, tem muitas questões às vezes que vêm para você, gente, falando o seguinte:
Ah, esse tipo de escrita aqui de pasta ou de arquivo, é possível se fazer dentro do Windows? Então, todas as vezes que você vê um arquivo ou uma pasta com algum desses 9 caracteres aqui, você não vai conseguir criar nenhum arquivo e nenhuma pasta que se tenha algum desses caracteres aqui embutidos naquele nome. Então, ó, barra para a direita, barra vertical, barra para a esquerda, símbolo de menor, símbolo de maior, 2 pontos, interrogação, aspas duplas e asterisco. Tem muita gente que confunde, por exemplo, ou imagina na cabeça assim, ah, interrogação não pode, então exclamação também não deve poder não. E a exclamação pode. É por isso que é importante você entender a regra do jogo. E são esses aqui, eu não tenho que inventar mais nada, gente. Qualquer outro, fora esses aqui, não, você vai poder. Ah, não é nenhum desses 9 aqui. Eu quero colocar um underline, eu posso? Pode. Aquele tracinho embaixo lá, pode. Quero colocar um tracinho, pode? Pode. Não está aqui, ó. Não é aquele caractere, nenhum desses 9 caracteres que estão aqui, né? Então preste atenção em relação a isso, né? Se você está fazendo a criação de um arquivo, uma pasta, e não tem nenhum desses caracteres aqui, tranquilamente você vai conseguir, então, criar aí a pasta ou arquivo sem problemas nenhum. Beleza? Show de bola? Vamos passar então para mais uma questão aqui que é super importante também. Lá no Windows nós temos a parte de exclusão permanente de arquivos ou de pastas. Outra coisa importante e muito importante para a gente poder se falar aqui. Né? Quando que a exclusão ela é permanente? Perceba que a exclusão permanente não vai para a lixeira. Tá vendo aqui que o bonequinho jogando? Só que né, o lixo aqui, ó, ele não está dentro da lixeira, ele está fora. Por quê? Aquilo que você exclui não vai para a lixeira, vai ser excluído de forma permanente. E aí tem algumas regras aqui, né, para você poder pegar aí, para você poder não esquecer. Primeira coisa, quando você pressiona Shift Delete em um arquivo ou numa pasta, você exclui então aquele arquivo de forma permanente. Isso aqui é uma opção. A outra opção é onde que o arquivo ele é excluído de forma permanente ou a pasta. Quando você, ó, qualquer exclusão de arquivo ou pastas de unidades removíveis, e o que são unidades removíveis então para a gente? Pendrive, HD externo, celular que você plugar no seu computador ali, qualquer tipo de remoção que você faz, normal, sem apertar Shift Delete, somente um delete mesmo, em cima de qualquer arquivo que esteja em unidade removível, você então vai excluir o arquivo ou a pasta de forma permanente, aquilo não vai para a lixeira. Lembre-se disso, tem gente que fala assim, ah, deixa eu excluir do pendrive aqui, qualquer coisa depois pega e volta. Não, esquece. Se você excluir do pendrive, acabou, não vai para a lixeira. Não faz esse comando aí de pegar aquele arquivo e mandar para a lixeira, ok? Outro aqui para você poder entender também quando que o arquivo não vai para a lixeira, que é o terceiro item aqui que é importante você gravar aí a dica, que é quando o tamanho do arquivo ou pasta for maior do que o tamanho da lixeira. Toda lixeira, gente, tem um tamanho. Geralmente é de 2 GB aí a lixeira, né? Então, se você está excluindo, por exemplo, um arquivo de 3 GB, por exemplo, o 3 é maior que o 2. Como que você vai pegar um arquivo de 3 GB e colocar dentro de um lugar que é de 2? Não tem como. É como se esse baldezinho aqui fosse de 10 litros, de 20 litros, e você quisesse colocar 30 litros dentro dele. Vai conseguir? Não vai conseguir. Né? Então, se você não vai conseguir, aquele arquivo ele é excluído de forma permanente. Então não esqueça desse detalhe. São essas 3 opções que nós temos aqui, ó. Shift mais Delete, exclui de forma permanente. Quando os arquivos estão em unidades removíveis, quando você exclui, também exclui de forma permanente. E quando você exclui um arquivo que ele é maior do que o tamanho da lixeira. Boa? Show de bola? Deixa eu beber uma água aqui para a gente poder continuar então, né? Dar um up aqui na garganta. Rapidinho, deixa eu pegar aqui uma água aqui para a gente poder continuar.
Boa, boa, boa. Vamos voltar lá. Já bebi minha água aqui. Ok. Vamos lá, beleza, entendeu aí, pessoal? Anotaram aí para vocês poderem não esquecer desse detalhe aí? Então eu espero que vocês estejam anotando, tá? Porque são coisas importantes aqui, né? Vamos seguir então para mais um conteúdo que legal? Dentro do Windows também, coisa que é fundamental você entender. Atalhos, coisas fundamental aí para você poder entender é a parte de atalhos. E o que eu preciso saber então em termos de atalhos, né? Atalho é um link para um item, como um arquivo, uma pasta ou um programa no computador. É apenas um link. Presta atenção nesse detalhe aqui agora. Atalho é um link. Tem muita gente que acha que quando você faz um atalho, por exemplo, aqui tem um atalho aqui, olha, que é uma pasta de pedidos, olha. E tá vendo que todo o atalho, a identificação dele, essa setinha aqui que você tá vendo voltando, seja em uma pasta, seja em um arquivo, ou seja em um programa. Sempre que você vê um atalho, você vai ver essa setinha. Então tem gente que acha que quando eu apago então essa pasta aqui, que é o atalho, tá apagando a pasta original também. Claro que não, isso aqui não tem nada a ver, viu, pessoal? Porque o próprio nome já diz, ele é um link apenas, só está linkando aqui com a outra pasta original. Ele não é a pasta original, então se eu apagar ele, eu não estou apagando a pasta original, ok? Olha lá, é possível diferenciar um atalho do arquivo original, acabei de falar para você aqui, né? O arquivo original ele não tem essa setinha e o arquivo com atalho vai ter aquela setinha que eu mostrei para vocês ali. Outro item aqui, olha. Quando se exclui um atalho, ele não é removido. E o item original, arquivos ou pastas, não. Ó, quando se exclui um atalho, ele é removido e o item original, acabei de falar aqui, ó, arquivo, pasta ou programa, não é removido. Acabei de explicar isso aqui agora para vocês também, para vocês poderem ficarem cientes e alertas em relação a isso, ok? E outra coisa que é importante também em termos de atalho para você poder pegar e anotar como dica, olha, é possível criar atalhos em qualquer lugar do HD. Tem muita gente que acha na cabeça aí das pessoas que o atalho eu só posso criar na minha área de trabalho do meu computador. O que é aquela área de trabalho? Aquela área quando você entra no computador, aquela área onde ficam os ícones lá principais, lá que você utiliza com mais frequência. É claro, gente, que por padrão, geralmente a gente utiliza o atalho na área de trabalho porque é o lugar mais rápido de você acessar as coisas. Então, geralmente, muitas pessoas, de fato, utilizam os atalhos na área de trabalho, ok? Sem problemas nenhum. Agora, o problema é você pensar que você pode só criar atalhos na área de trabalho. Aí está errado. Você pode criar atalhos em qualquer lugar do seu HD. Não esqueça desse detalhe. Eu posso criar dentro de C2 pontos, D2 pontos, F2 pontos, criar subpastas, dentro da subpasta colocar o atalho, sem problemas nenhum, ok? Então, guarde isso aí também. Show? Ah, só tem mais uma coisa aqui de atalhos também. Eu não coloquei aqui, mas eu estou lembrando aqui agora, eu quero falar para vocês também esse spoiler aí para vocês. Olha, já vi em questões de concurso falar, por exemplo, que quando você vai abrir um arquivo, uma pasta ou um programa, que é um atalho, ele demora mais tempo para poder ser aberto do que você abrir o arquivo original. Isso está certo ou isso está errado? Está errado, porque o próprio nome já diz que é um link. Então, se você abrir o arquivo original, você tem lá o Word, lá onde você clica lá e aperta Microsoft Word, você clicar lá, ou você clicar em um atalho do programa Word, isso não vai fazer diferença, gente, de poder fazer a abertura ali do programa para você. Ele vai abrir no mesmo tempo, tá? Então não tem essa questão de diferença que atalho demora mais para abrir do que o arquivo original. Esquece isso, isso não tem nada a ver. E não tem nenhum tipo de relação, tá? Se é um link, é apenas um link para poder fazer a abertura daquele arquivo, daquela pasta, daquele programa, né? Então grave mais essa aí também. Show! Então vamos passar agora para um outro conceito aqui que é importante também dentro de gerenciamento de pastas e arquivos. Que nós temos aqui, ó, que é o clicar e arrastar arquivos ou pastas. Isso aqui é muito legal para você poder entender, gente. Olha, dentro do Windows, nós temos lá o explorador de arquivos, né, do Windows 10, e temos o Windows Explorer, no Windows 7 ali para trás, né, o 8 e o 10 é o explorador de arquivos que nós temos. E aí você tem várias formas, quando você está naquele explorador de arquivos, onde tem assim, ó, C2 pontos, D2 pontos, o meu computador de um lado, lembra quando você abre lá aquele recurso gerenciador de arquivos lá?
E aí do lado direito, do lado esquerdo tem as pastas ali, e do lado direito aparece o conteúdo daquelas pastas ali, daquelas unidades que você está. Aí você tem várias formas de poder fazer a cópia, né? A cópia aqui de arquivos, né? Copiar ou colar, tirar um arquivo de um lugar, passar para o outro. E uma das formas que a gente tem também aqui, que nós temos visto isso aqui também cair nas questões de concurso, de copiar e colar, é a questão de você clicar e arrastar. Você pode clicar e arrastar também arquivos que tem esse conceito de copiar e colar. Só que aí você tem que entender quando que ele vai fazer um copiar e um colar e quando ele vai de fato recortar, tirar algo de um lugar e passar para outro. Então você precisa entender um conceito aqui agora comigo, dois conceitos, tá? E o primeiro é, olha, ao clicar com o botão esquerdo do mouse, ao clicar com o botão esquerdo do mouse, uma pasta do disco C, dois pontos, e arrastá-la. Então vamos lá, olha. Em vez de C, dois pontos, eu tenho aqui uma pasta chamada Monster. Ok? Então vamos lá. Ao clicar com o botão esquerdo do mouse em uma pasta do C, dois pontos, então eu estou colocando aqui Monster, e arrastá-la com o mouse para D, dois pontos, olha. Então, eu estou com uma pasta aqui chamada Monster, eu estou clicando em cima dela e estou arrastando ela para dentro de D, dois pontos. Aí está falando o quê? Está sendo feita uma cópia da pasta passando a mesma existir nos dois discos. Então preste atenção para você poder notar a dica básica aqui. Quando você quiser, preste atenção, quando você quiser usar o comando, o clique, o botão esquerdo do mouse, o clicar e segurar e arrastar pasta ou arquivo de um lugar para outro, lembre-se o seguinte, primeira regra, quando você está clicando em uma pasta ou um arquivo que está em uma unidade de disco, C, dois pontos, para uma outra unidade de disco diferente, D, dois pontos, tá vendo? Eu estou clicando, estou arrastando de C, dois pontos aqui, a pasta dentro de C, dois pontos, e estou arrastando essa pasta Monster para dentro de D, dois pontos. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma cópia da pasta. Então, essa pasta Monster, ela vai existir aqui dentro de C, dois pontos, e também vai existir dentro de D, dois pontos. Então, vou ter uma pasta Monster dentro de C, dois pontos, vai continuar existindo lá, e agora também ela vai existir também dentro de D, dois pontos. Essa é a primeira situação que nós temos. Nós temos uma outra situação, que é quando, preste atenção, agora, preste atenção, agora eu quero pegar a pasta Monster e arrastar a pasta Monster olha, deixa eu pegar a setinha direitinho aqui. Ok. O que eu quero fazer agora? Eu quero pegar a pasta Monster, cliquei em cima da pasta Monster e quero arrastar essa pasta Monster e colocar dentro da pasta Eduardo que está dentro de C, dois pontos. Só que agora nós temos uma outra situação. Eu te mostrei que na situação anterior eu estou clicando, arrastando uma pasta que está dentro de uma unidade C, dois pontos, para uma outra unidade D, dois pontos. Então, quando eu faço isso, eu faço uma cópia do arquivo, da pasta ou de um programa, beleza? Agora perceba que agora eu estou com a mesma unidade, olha. A unidade não mudou, só mudou o local da pasta. Então, estou pegando a pasta Monster e arrastando ela para dentro de onde? C, dois pontos, Eduardo. A unidade mudou? Não, é a mesma unidade. Quando você clica e arrasta dentro de mesma unidade, ok? Só mudou a pasta, mudou o local, mas está na mesma unidade, o que vai acontecer então, Eduardo? Essa pasta Monster que agora não mais vai existir dentro de C, dois pontos, e ela vai passar a existir apenas aqui dentro de Eduardo. Por quê? Porque é como se eu estivesse recortando. Ou seja, eu estou recortando, estou tirando ela daqui e colocando ela lá dentro do Eduardo. Por quê? Porque são mesma unidade. Então, você recorta, você não
copia e cola, ok? É como se tivesse um recortar. Recortar é um Ctrl X, depois você dá um Ctrl V, não é isso? Para você poder recortar um arquivo, clicou em cima dele, deu um Ctrl X. Aí em qualquer lugar que você vai, você dá um Ctrl V, ele deixa de existir naquele lugar de origem dele e passa a existir somente naquele destino onde você deu o Ctrl V. Aqui é a mesma coisa que acontece. Esses dois conceitos, gente, é super importante vocês poderem gravar e anotar. Mesma pasta, mesma unidade, move, ok? Move, recorta. Unidades diferentes, copia. É isso que você precisa de gravar aí. E é isso que ele vai trazer para você aqui, ó. Tá vendo? Unidades diferentes, copia. Mesma unidade, ele move, ok? Lembre-se disso e anote isso aí, tira print, faz o que você quiser aí, mas isso aqui é importantíssimo você saber e anotar. Isso aqui, gente, você utilizando o comando de clicar e arrastar, ok? Clicou e arrastou, é isso que é o comando aqui que eu estou explicando para vocês. Então, mover e copiar nesse sentido, beleza? Show! Então, espero que vocês tenham notado aí para a gente poder passar para frente. Vamos ver mais coisas aqui de Windows que são importantes aqui na prática, tá? Que isso aí também é importante para você poder ir para o concurso e saber. Vamos lá. Gerenciador de tarefas. Duas coisas importantes. Primeiro, você precisa saber o que de fato é o gerenciador de tarefas. O que é o gerenciador de tarefas? Que na prova pode vir perguntando para você, né, ou mostrando para você um conceito, para você poder escolher das opções ou das alternativas o que é aquele conceito. No caso aqui, o conceito de gerenciador de tarefas, que seria o quê, Eduardo? Gerenciador de tarefas é o local onde você pode gerenciar de fato as tarefas. E que tarefas são essas, professor? As tarefas, por exemplo, de memória, quanto de memória está sendo gasta, quais são, né, os programas ou aquilo que está aberto, né, o browser, navegador, programas, tudo que está aberto, que está consumindo mais memória, você consegue visualizar. Quando, por exemplo, um programa trava lá, travou o programa aqui, né, ou travou a página, por exemplo, não consigo fazer nada, o computador travou todo. Às vezes é só você fechar aquele browser, aquela página, que o computador vai voltar de novo, que alguma coisa aconteceu. Então você pode acessar o gerenciador de tarefas, ir lá na página de processos e olhar, travou, foi no navegador, então eu vou clicar em cima dele e vou mandar finalizar o processo. O que ele vai fazer? Vai finalizar aquele browser ali e talvez possa ser que seu computador volte ao estado natural de novo. Então o gerenciador de tarefas é o lugar onde você pode ver memória, tráfego de informação de rede, qual que é o consumo de banda que está acontecendo ali na máquina, né? Como é que está o consumo, como é que está o processamento do seu computador. Aí você consegue ver o que está consumindo mais processamento. Aí você está usando lá, o seu processador está consumindo lá, está 95%, 98%, está rodando, executando o tempo todo. Mas o que está gastando tanto assim dentro aqui do meu processador? Tem um negócio rodando que eu nem sabia. Então você pode ir lá e matar aquele processo, por exemplo, que está te causando lentidão, por exemplo, está consumindo muito processamento da máquina. Então lá você consegue ver também essa parte de processamento aqui, quanto de processamento está sendo executado, quais são as tarefas que estão consumindo mais memória, qual que é a banda, na verdade, que você de consumo que está tendo na sua máquina. Então você consegue ver isso aí tudo aí através do gerenciador de tarefas. E além desse conceito, então, do gerenciador de tarefas, é super importante você clicar, você anotar, você tirar uma foto para você saber que as teclas de atalhos para você poder acessar o gerenciador de tarefas, ela é Ctrl Shift ESC e Ctrl Alt Del. Talvez o Ctrl Alt Del seja mais comum aí para você, né? Talvez você já utilizou essa questão da máquina travar, o que você faz, né? Aperta Ctrl Alt Del e vai lá e mata o processo. Mas Ctrl Shift ESC também é uma outra opção que você tem para poder acessar também o gerenciador de tarefas, beleza? Outra coisa que nós temos aqui, né, que é importante você entender, dentro do processo de energia do Windows, o que são essas opções aqui, ó, de suspender, hibernar e bloquear. São coisas que você precisa de entender, assim, urgentemente, né? Ou seja, qual dessas opções, se eu perguntasse para vocês aqui, ó, qual dessas opções aqui desliga a máquina? Qual dessas aqui, ó, que está aqui, que desliga a máquina? Você saberia me responder? Que faz de fato o desligamento da máquina. Somente o hibernar desliga a máquina. O suspender não desliga a máquina e nem o bloquear não desliga a máquina.
O suspender, o próprio nome já diz, vai fazer o quê? A suspensão de alguns processos do computador. Como, por exemplo, vai esmaecer seu vídeo, por exemplo, sua tela vai ficar preta. Por quê? Ele vai fazer economia de energia. Ele vai suspender o vídeo, por exemplo, da sua máquina. Ele vai suspender, por exemplo, o áudio. Então, se você está escutando um som e você clicou na opção lá, suspender, você não vai mais ouvir aquele som, porque ele vai suspender ali a parte de áudio do seu computador. Ele vai suspender todo e qualquer tipo de processamento. Então você não vai ver assim, ouvir, né, o seu processador lá rodando, não vai ver, porque ele vai suspender todos os processos que estão em andamento. E para que ele vai fazer isso aqui, professor? Ele vai fazer isso aqui para que de fato gere economia de energia. Então você pode só suspender a máquina. E o suspender às vezes é muito utilizado quando de fato, ó, presta atenção, o suspender, ele faz todo esse processo, desativa esses itens que eu falei para vocês, som, vídeo, processamento, comunicação. Você nunca vai receber e-mail novo no modo suspender, porque ele vai cortar ali a sua conexão, por exemplo, ali de recebimento da banda, por exemplo, ali de internet. Você não vai ter coisas novas. Aí quando você voltar, lógico, para o estado da máquina normal, ele vai restabelecer todas as coisas. Mas o suspender não vai fazer isso. Aí o suspender ele fica o quê? Você vai perceber que aquela tecla lá onde liga e desliga o computador, ela vai ficar assim piscando, ó. Piscando, porque ou seja, ele não desligou a máquina. Ele está no modo suspender. Você fez tudo isso aqui, esmaeceu a tela. Ah, eu quero voltar, professor. Bom, você quer voltar, você vai clicar lá uma vez lá naquele desligar, apertou o botão desligar lá, ele vai restabelecer para você todas essas coisas que foram desativadas ou suspensas, né? E vai voltar ali o estado para você. Aí, geralmente, ele volta no estado onde você tem que digitar o seu usuário e a sua senha para poder entrar na máquina, né? Entrou, ele restabelece tudo ali para você ali, ok? Esse aí é o suspender, que é um modo de, inclusive, de economia de energia. Quando você precisa fazer as coisas temporariamente, depois você quer voltar para a máquina, mas você não quer deixar a máquina ligada, gastando energia ali, então você vai, às vezes, clicar no suspender, porque é coisa rápida. Você não quer dar um hibernar, você não quer hibernar a máquina, porque é coisa rápida que você vai fazer. E o hibernar é o quê? É diferente do suspender. O hibernar é como se ele pegasse, né? Importante, uma coisa também importante aqui para você poder entender, no suspender, todas aquelas janelas que estavam abertas lá quando você clicou em suspender, você tem vários programas abertos, várias abas da internet ali estão abertas, o browser, o navegador, várias coisas abertas. Quando você clica em suspender, ele vai guardar isso tudo para você. E quando você restabelecer de novo, mostra para você tudo aquilo que estava aberto. Nada daquilo você vai perder, ok? No hibernar é um pouquinho diferente. O que ele vai fazer? É como se ele salvasse para você tudo que está aberto, pega aquilo tudo que está aberto, salva no HD em um lugar e vai lá e desliga a máquina. É o processo de desligar, por isso que o hibernar faz isso. Então, você não vai ter aquele momento que você vai desativar só algumas coisas, apenas para depois voltar. O hibernar, ele pega tudo que está aberto, ou seja, salva aquilo em algum lugar do HD, desliga a máquina. Eu quero agora voltar, por exemplo, lá para poder visualizar o que eu estava fazendo. Não tem problema nenhum. Você vai lá então, liga o computador, ele vai restabelecer de novo, vai lá no HD, pega o que ele salvou, traz de volta e mostra para você. Você digita o usuário, a senha, e ele vai te mostrar então ali tudo que estava aberto ali quando você clicou no hibernar. Então isso aqui é importante também você entender, ok? Agora já o bloquear é um pouco diferente. O bloquear ele não vai suspender nada, todas as telas vão ficar aqui normais, vai estar aparecendo para você. A única coisa que ele vai fazer é sair do modo que ele está de área de trabalho e ir para o modo de login. Então, ou seja, ele vai para aquela tela de login. Então, se você clicou lá em bloquear, ele vai para a tela de login e vai estar lá o seu usuário lá. E se alguém quiser, por exemplo, passar pelo seu computador e acessar o seu computador, vai estar o seu usuário e ele vai ter que saber a senha. Então não vai ser qualquer pessoa que acesse o seu computador. Isso aqui às vezes é muito utilizado quando você vai tomar um cafezinho, alguma coisa assim. Aí você quer só bloquear para não ficar aberto para quem estiver passando na máquina lá poder visualizar o que você está fazendo, né? Ou acessar, sentar na máquina e visualizar o que você estava fazendo, você clica lá então no bloquear. Essas três opções aqui são super importantes, tá, gente? Você entender o conceito dela e para que serve cada uma delas, beleza? Espero que você tenha entendido aí e anotado então esses detalhes aí. Boa! Vamos continuar então lá com mais um item aqui. Agora, vamos lá.
Mais um item, área de transferência. É outra coisa importante que você precisa saber quais são os comandos que eu dou que ele vai para a área de transferência. O que é a área de transferência? É uma área do Windows onde ele armazena algumas coisas que você está executando. Então, geralmente, essa área de transferência aqui, que nós temos aqui, né? Geralmente acontece o quê? Quando você está lá no explorador de arquivos, alguma coisa assim, e você dá um Ctrl+C, como é que ele sabe depois se você vai clicar numa outra pasta e dar um Ctrl+V, que é aquela pasta lá que você está copiando? Então ele tem que guardar isso em algum lugar, concorda? Tem que ter um lugar do Windows onde que ele guarda. Então todos esses comandos aqui, ó, o próprio Windows, ele armazena aonde? Na área de transferência. Quando você dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, um recortar, um desfazer, um refazer, isso tudo são comandos que estão sendo armazenados na área de transferência do Windows. E é importante você entender não só os comandos que existem, mas também entender quais são os atalhos dele, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Z e o Ctrl+Y, para que serve cada um deles. Coloquei também aqui para vocês aqui, ó, o pincel de formatação, porque lá dentro do pacote Office, no Word, no Excel, no PowerPoint, você vai ver que na primeira aba que você tem lá, você tem essa parte de área de transferência. Aí você vai ver lá o copiar, o recortar, o colar, e vai estar mais esse pincel de formatação, que é um pincelzinho lá, que esse pincelzinho também, ele fica dentro da área de formatação, só que esse pincel é a área de transferência, desculpa, área de formatação não, área de transferência. Lá dentro do Windows, lá dentro do Word, do Excel, do PowerPoint, existe a área de transferência. Na primeira aba lá que você tiver, é o primeiro submenu que você tem, a área de transferência, que são esses comandos aqui também que estão lá. Além desses comandos, você tem o comando do pincel, né, que quando você clica no pincel, ele armazena a formatação, por exemplo, daquele título que você selecionou. Então ele também está dentro da área de formatação. Só que isso aqui, ó, está fora da área de transferência do Windows. A área de transferência do Windows são esses comandos aqui. Agora, se eu pegar a área de transferência do pacote Office, tem todos esses aqui e mais o pincel de formatação. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui, ok? Opa! Deixa eu voltar aqui. Beleza, pessoal? Bom, isso aqui é algo importante também. Vamos seguir, então, com mais detalhes. Aí agora eu vou falar um pouquinho para você que é importante também você saber alguns recursos do Windows 10 que pode cair na sua prova e que são recursos diferenciados aí em relação a outras versões do Windows. Eu não sei qual que é, de fato, qual que é a versão que eles vão pedir para vocês aí na prova. Como nós já estamos na versão do Windows 10 já há bastante tempo aí, já há alguns anos, né? Então dá para eles poderem com certeza pedir coisas do Windows 10. E é importante você entender alguns conceitos que estão focados ali de fato nesse Windows 10. O primeiro deles que eu quero falar para vocês é o Windows Defender. Você tem o Windows Defender no Windows 7, no Windows 8 e no Windows 10. O que é diferente então aqui, professor? A diferença aqui é que no Windows 10, o Windows Defender ele é um antivírus e também um anti-spyware. Lembrando que spyware são softwares espiões. Então o Windows Defender, além dele poder te proteger contra vírus, ele também vai te proteger contra softwares espiões. Então isso aqui é somente no Windows 10 que você tem. No 7 você não tem isso nem no 8. Então são coisas importantes para você poder anotar aí, que é coisa diferenciada, né? Cortana é assistente digital que nós temos hoje no Windows 10. É onde você faz processos de buscas ali. Então, Cortana hoje, ela é um assistente digital que ela pode procurar coisas para você, você pode falar, ela procurar, ela pode agendar coisas para você, ela pode te notificar, né, da sua agenda ou te lembrar de coisas, falando mesmo para você, né, te notificando de coisas ali para você poder então se lembrar de muitas coisas. Então, isso aqui é a Cortana que existe lá no Windows 10, que é a assistente digital aí que nós temos aí então. Outro também, nós temos lá o que chamamos de múltiplas áreas de trabalho.
No Windows 10, gente, aí é unicamente no Windows 10. Cortana também é só no Windows 10, que não tem em outra versão anterior. Múltiplas áreas de trabalho também não tem em outra versão do Windows. É você conseguir criar mais de uma área de trabalho. O que é uma área de trabalho, professor? Aquela área desktop que eu falei com vocês aqui, estava falando sobre a parte de atalhos, né? Você pode ter inclusive várias áreas de trabalhos. Você pode ter uma área de trabalho do trabalho mesmo que você faz. Você pode ter criar uma outra área de trabalho somente com coisas que você vai abrir pessoais suas. Então não é uma única área de trabalho agora, com aquele monte de aba aberta, né? Coisa de serviço, mais coisa pessoal, mais um monte de coisa que você está abrindo tudo junto no mesmo lugar. Não, você pode criar várias áreas de trabalhos aqui. Por isso que ele fala múltiplas áreas de trabalho, ok? Outra coisa que é importante, o Windows Hello. Então dentro do Windows nós também temos um recurso chamado Windows Hello, que é o reconhecimento de face, de íris e digitais na autenticação e acesso ao computador. Este recurso só tem no Windows 10, não tem nas outras versões também do Windows. O Windows Hello é essa opção de segurança que foi embutida aí no Windows 10, de você poder fazer esse reconhecimento de face, de íris, né, do olhar aqui da pessoa, das digitais, você conseguir fazer isso aqui, autenticar então através desse recurso de segurança aqui que o Windows 10 ele vem trazer. Outra coisa que nós temos, o OneDrive. O OneDrive é o armazenamento na nuvem que a Microsoft tem, né? Então, o OneDrive, quando você instala o Windows 10, automaticamente também ele é instalado junto com o Windows 10. Então, quando você acessar lá o explorador de arquivos, por exemplo, você vai ver que vai aparecer do lado ali, ó, onde aparece lá C2 pontos, meus documentos, vai aparecer assim, ó, OneDrive, que é a sua pasta, na verdade, na nuvem, para você poder colocar arquivos naquela pasta e ele poder fazer sincronização com sua conta lá na nuvem. Colocou naquela pasta no seu computador, ele vai lá e sincroniza isso com a nuvem. Então, aquilo que você quiser fazer backup, por exemplo, que você acha importante, você pode usar o OneDrive para poder fazer isso aí, ok? E outra coisa importante é que o navegador padrão do Windows 10 é o Microsoft Edge. Tem muita gente que confunde isso. Não sabe, na verdade, nem que existe isso, né? Na verdade, acha que é o Internet Explorer até hoje. E não é, gente. A partir da versão do Windows 10, surgiu-se então o Microsoft Edge, que é um novo browser, um novo navegador com uma roupagem completamente diferente daquele Internet Explorer que vocês às vezes estão acostumados a utilizar. Muito mais rápido do que o próprio Google, inclusive, né? Desculpa, Google não. Chrome, pelo amor de Deus, professor, né? O Chrome da Google, né? O navegador Chrome, você às vezes tem muito costume de utilizar. O Microsoft Edge, ele é muito mais rápido do que o Chrome, só para você poder saber, né? E ele é o navegador padrão do Windows 10. Então, quando você instala, quem que é o navegador padrão? Microsoft Edge. Ah, pessoal, e o Internet Explorer? O Internet Explorer ele é instalado também junto com o Windows 10. Ele fica até lá na barrinha debaixo da barra de tarefas lá. Só que o padrão é o Microsoft Edge. Você não pode esquecer deste detalhe aí, beleza? Show de bola? Acho que não vai dar tempo de poder continuar. Tinha mais itens aqui, mas não vai dar tempo. Bom, eu acho que já deu, né? Eu já falei vários assuntos aqui, falando sobre a parte de pesquisa da internet. Depois falei a parte de Windows com vocês. Te dei alguma visão geral de alguns pontos do Windows. E agora também algumas coisas, visões gerais do Windows 10. Eu acho que é super importante você pegar esses conceitos, anotar essas dicas aí, né? Tá chegando um momento aí do concurso aí agora que você tem que fazer mais aquele rascunho lá com as coisas, com as dicas, né? Passou o momento de aprender o conteúdo. Então fica essas dicas aí. Né? E aí é lógico, gente, não deixe de seguir a gente. Eu vou trazer muito mais conteúdo para você que está no seu digital aí e que você pode com certeza aí usufruir dessas dicas que estão assim de graça para vocês aí, ó, mastigadas para vocês, conceitos que você teria que saber de uma forma completamente diferente. Eu estou te dando aqui conceitos já bem estruturados, no sentido dicas bem estruturadas aí para você poder anotar e já colocar aí no seu caderninho aí para você poder não esquecer na hora da prova. Bom, espero que vocês tenham gostado então do nosso vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa dicas que a gente deu para vocês aqui hoje. Não esqueça de seguir a gente nos nossos canais aí, né, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né, ativar o sininho aí, acessar o nosso site, adquirir lá o nosso material que está lá, tem muito mais coisas, né, tem questões comentadas, tem várias videoaulas lá, explicativas desses conteúdos aqui, muito mais a fundo do que nós estamos falando aqui. Então não deixe de adquirir também o nosso conteúdo, beleza? Show de bola? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até mais. Fui!